Esdras capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetar, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Bom, a gente tem nesse pequeno trecho uma grande diferença entre o que é o respeito e a submissão a uma autoridade e uma reverência necessária, né, a uma autoridade, e uma idolatria. A gente está vendo esses tempos onde a gente pensa que só porque uma autoridade nos fez um benefício, nos concedeu um favor, ela precisa ser adorada, né? Aí a gente pensa que é esse contraste que existe nas Escrituras entre o Apocalipse 13 e Romanos capítulo 13, onde vai falar, né? Um vai falar sobre que a gente deveria respeitar a boa autoridade, que a gente deveria abraçar o que a autoridade nos faz, o que a autoridade nos traz. A gente deveria entender, né, o momento que Deus levanta uma autoridade para nos socorrer nessa existência. E é só isso mesmo, é respeitar a boa autoridade. Inclusive, respeitar a boa autoridade inclui a gente não perder o senso crítico, entender que a autoridade é um agente de Deus, mas jamais uma autoridade será Deus. A gente vai vendo esse estilo de respeitar a autoridade em todo o espírito da lei, dos profetas, de Cristo e dos sacerdotes, né? Você começa com Moisés. Ele respeitou tanto a autoridade e por isso é que ele desobedeceu o faraó, porque ele tinha tanto respeito à autoridade que o melhor respeito que ele poderia ter era respeitar a voz que falou com ele no Monte Sinai. Todos os profetas, eles respeitavam tanto as autoridades que eles só podiam agir de acordo com o que a voz de Deus trazia para eles. Então, em respeito àquelas autoridades, eles falavam as palavras que Deus colocava na boca deles. A gente tem também o próprio Jesus, né, que é Deus em pessoa, que ele respeitou tanto as autoridades que ele dizia: olha, a ninguém vocês vão ter como Senhor, como guia, como mestre. Um só é o nosso Senhor, nosso guia, nosso mestre, que é o Pai que está no céu. Porque esse é o verdadeiro respeito à autoridade, é você entender que ela está ali exercendo a sua função enquanto ela está exercendo a sua função. Na hora que ela sai disso para querer ser adorada, ou na hora que os seus súditos começam a querer adorá-la, aí você já está caindo em Apocalipse 13. Assim foi também com os apóstolos, que, questionado pelas autoridades seculares ou pelas autoridades eclesiásticas, eles falaram: importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. E Jesus chega a estabelecer isso, né? Olha, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ele não está convidando a gente a desobedecer pai e mãe, mas ele está dizendo: ó, entre pai e mãe e eu, vocês vão precisar viver para mim, vocês vão precisar ouvir a minha voz. Muito mais do que a maior autoridade que vocês consideram na vida de vocês, que é o pai e a mãe. E aí chegam os apóstolos e todos eles morreram porque, em obediência a Deus, eles tiveram que desobedecer à autoridade. Aí a gente tem o Apocalipse 13, né? Onde Deus vai mostrar o seguinte: que por mais que a gente não goste, existem pessoas que elas recebem uma autoridade, seja dos egos humanos, seja do próprio inferno, né? E Deus vai conceder que essas pessoas atuem naquilo que elas têm desejo, porque na verdade as pessoas desejam ser dominadas pelo mal.
A gente está vendo isso acontecer no nosso país agora, né? Um país tão abençoado por Deus, mas que as pessoas nunca estiveram satisfeitas com as bênçãos que Deus dá. Elas, desde a fundação do nosso país, elas têm uma turma que absorveu para si a escravização, o apanhar, o se perceber subalterno, e aí você vai tendo muita gente que até recebe uma ajuda para abrir os olhos, para sair dessa herança, mas são pessoas que preferem, porque talvez achem mais prático, porque talvez desde a infância apanharam e entenderam que é assim a vida, que mãe e pai têm o direito de bater, de espancar. Eu estava ouvindo um relato de uma professora que achou que o filho dela deixou um ovo cair por pirraça. Ela me faz um menino de 3 anos lamber o chão, limpar o chão, o chão, tirar o ovo com a língua. E ela contando isso como se fosse uma coisa assim, porque talvez fizeram assim quando ela era pequena e que o menino nunca mais fez isso. Aí eu falei, você resolveu um problema seu, né? E do menino você não resolveu. Ele ficou traumatizado. Mas é isso, é que a mesma pessoa que faz o menino lamber o chão com a própria língua para limpar um ovo que ele não tem domínio sobre o que ele estava fazendo, é a mesma pessoa que é muito aconchegante, que é muito presente, que abraça, que beija, que é a melhor mãe do mundo, né? E fica julgando os outros. Então, possivelmente esse menino vai vir nessa formação, né? De pensar o seguinte, que violência educa, que autoritarismo é essencial, que o Brasil precisa disso, até você se tornar um adulto totalmente lesado, porque o que a gente está vendo, por exemplo, a nível coletivo no Brasil, é um monte de pessoas surtando por uma coisa que não tem o menor cabimento. São pessoas que querem ditadura, são pessoas que, por acreditarem em alucinações, elas querem que alguém continue batendo nelas. Na verdade, não é nem batendo nelas, elas querem ver os outros apanhando. Quando se fala assim, eu quero uma intervenção militar, é intervenção militar para os outros, né? Para mim não, porque eu também sou tão intruso quanto eu quero que o militar seja na vida dos outros. E o que eu acho bonito nessa passagem de Esdras é que você tem aí 2 reis agindo no nome do Senhor, né? Esdras está relatando o que aconteceu. Eles estavam construindo o templo, aí algumas autoridades falaram assim, esse povo aí, baseado até na herança deles, esse povo aí não é o povo cujos profetas falaram que Deus iria destruí-los porque eles fizeram a terra se tornar pior do que Sodoma e Gomorra? Então esse Deus falou que ia acabar com o templo deles, agora eles estão reconstruindo esse templo. Foram lá e contaram ao rei da Pérsia que Israel estava reconstruindo um templo, que o Deus de Israel diz que aquele templo era para ser derrubado. E aí o rei falou assim, não, tem alguma coisa errada aí. Pararam a construção do templo, ficaram cerca de 15 anos sem mexer na reconstrução, quando vem o outro rei Dario, o persa, se não me engano, e ele pede para consultar. E alguém falou assim, dizem que saiu do rei Ciro uma ordem, né, no século VI, saiu uma ordem para eles reconstruírem o templo. Aí eles foram lá e descobriram esse memorando, que é esse trecho que a gente acabou de ler. O memorando vai dizer, olha, aí outra benesse do outro rei, né? Eu recebi ordem de Deus para reconstruir o templo e por isso as custas vai sair da casa do rei, né? E esse povo ainda vai receber até os animais para eles sacrificarem. Se é para reconstruir tudo, se Deus me iluminou nesse sentido, eles vão fazer isso. E até aí o que a gente tem? Romanos 13. Toda autoridade foi instituída por Deus. Até porque quando o Paulo escreveu isso, ele estava falando de benefícios que os cristãos naquela época estavam recebendo. Mas você não vai ver nem da parte de Paulo e nem da parte dos pós-exílicos nenhuma adoração a esse rei. Não tinha culto ao Ciro, não teve campanha eleitoral para Ciro se reeleger, não teve campanha eleitoral para Dario continuar, porque é você entender o seguinte, quem está nos dando isso através desse rei é o Senhor. O máximo que eu posso fazer com quem está me fazendo o bem, que Deus quer que me seja feito, é respeitar essa pessoa, ter carinho por essa pessoa, mas não oferecer sacrifícios em nome dessa pessoa, que é exatamente dessa cegueira que a cristandade do Brasil está padecendo, né? Hoje nós estamos a 8 dias das eleições e possivelmente está havendo, de um lado, um grande lamento nas igrejas, porque houve muita profecia, houve muito investimento, muitos cultos foram transformados em culto a Ciro e a Assuero e a Subanipal e a
a Dario o Medo e Dario o Persa, e de repente nada disso se cumpriu, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus estava ouvindo muitas orações, e entre essas orações estava vindo aquelas orações de quem dizia: Senhor, a gente precisa de um livramento, porque você não vai ver neste texto que a gente acabou de ler nenhum rei querendo se promover. Ele vai falar, ó, da casa do rei vai sair as custas para a edificação do templo. Mas não existe o culto ao rei, não existe um culto separado para o rei Ciro, uma oração específica para o rei Ciro, não existe um culto à besta. Aí é interessante porque, no caso dessas autoridades, a gente não vai ver que eles tinham interesse em encobrir as suas corrupções através do povo de Deus, porque isso é o que a gente vai ver em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 você vai ter lá, né, uma autoridade que, seja de maneira imagética ou não, ela escapou da morte. Você vai ter uma autoridade que recebeu uma boca que fala arrogâncias e blasfêmias, e muitas dessas arrogâncias e blasfêmias são bem conhecidas por nós. Autoridades que se utilizam de Deus, do nome de Deus, do povo de Deus. E aí o Apocalipse vai dizer que todo aquele que consegue adorar essas bestas é porque tem uma tendência a ser filho de besta, tem uma tendência a ter o selo da besta, né? E o que a gente vai vendo aqui não, é que no mais profano rei existe esse respeito, esse limite. Ah, o Deus dos céus me mandou edificar essa casa, então a gente vai edificar, mas não tem adoração ao mensageiro, não tem conchavo com o mensageiro, não tem preservação das corrupções do mensageiro. E o que vai haver é o único respeito à autoridade que deveria existir em todos nós. Que a gente precisa respeitar a autoridade do Senhor sobre a terra, do Senhor sobre a nossa vida e do Senhor sobre aquela autoridade. E aí, o que a gente pode entender e discernir é que o Senhor nos está dando um grande livramento e a gente não está entendendo. E quando o Senhor nos dá livramento, isso não quer dizer que o Brasil vai se tornar um paraíso, vai se tornar o lugar melhor do mundo para viver. Certamente ele vai se tornar menos pior. E sim, você pode acusar quem está no poder agora do que você quiser, de menos que não haja boa vontade, né, de quem vai assumir o poder nos próximos anos, de que não há boa vontade de fazer valer as políticas públicas e as políticas sociais que são pagas com nossos impostos. Agora, isso é uma coisa, adorar a isso é outra coisa. A gente vê até essa autenticidade seletiva por parte das autoridades cristãs, né? As autoridades cristãs, com essa autoridade que vem nas eleições, eles vão falar, não faz parte da igreja a gente apoiar, porque o Estado é laico, vocês não falam que o Estado é laico, o Estado é laico, nós não vamos apoiar em governo nenhum. Eles são autênticos com relação àquele governante, com relação ao outro governante que está saindo. Eles se venderam, se prostituíram, mentiram, promoveram o mal e o caos. Então, quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando, olha, aí que é o verdadeiro exemplo do que é respeitar a autoridade, do que é reverenciar ao Senhor frente à realidade. E reverenciar ao Senhor é isso. Eu já estava preparando no meu coração que se quem eu quisesse, né, quem a gente precisasse não ganhasse, realmente, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra, Ele que permitiu que esse pessoal ganhasse há 4 anos atrás e nos sustentou até aqui. Então as nossas orações têm a ver com a nossa ansiedade do dia a dia. Muitas vezes eu falava com Deus, Senhor, Tu és eterno, eu não sou. Eu já estou indo para os meus 50 anos de idade e não gostaria de perder mais 4 anos debaixo de um governo que está nitidamente compromissado com a corrupção. E aquela corrupção do Afeganistão, né? Corrupção do Talibã, corrupção da fé, corrupção do domínio sobre as pessoas. Então a gente teve de fazer essas escolhas em oração, mas como a gente está em Cristo, Ele é que é o soberano, até porque no final das contas a gente nem sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Tudo que a gente tem é uma esperança, mas vidas podem se ir, né? Pessoas podem ser derrubadas. Eu só fico torcendo ainda e pedindo para que os perversos não prosperem, porque nós temos realmente leis maravilhosas que têm o poder de impedir a prosperidade dos perversos, por mais que os perversos saiam falando que isso é ditadura, que isso é implicância, que isso é
enxotar o conservadorismo, essas coisas todas nas quais eles acreditam, né? Então, que a gente possa aprender com esse pequeno trecho, com esse memorando, né, que a Bíblia chama de memorial, mas na verdade no sentido oficial foi um memorando que o rei Ciro deixou, e ele se doou, né? E é claro, as coisas funcionavam de acordo com aquela época. Ele se doou porque as coisas eram feitas de acordo com a vontade do rei, do rex, do rico, né? Hoje em dia não, as coisas são feitas pela vontade da democracia, ainda que ela seja o tempo todo entrecortada, perpassada e pressionada pelos reis eternos, né? Pelos donos, por aqueles que se acham os donos do poder, né? Então, que a gente sabe que seja lá o que acontecer, o nosso rei é aquele que se revelou a Daniel antes de todas essas coisas, que falou que ele é o rei sempre eterno, né? Ou seja, ele nunca deixa de ser eterno, ele nunca vai deixar de reinar. E o que a gente precisa, na nossa situação aqui, tanto no nível coletivo quanto no nível individual, é de fazer isso, né? Às vezes tem coisas que a gente canta de maneira infantil, só que elas são verdadeiras, né? Igual aquela canção que fala: Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Essa música ela pode ser vista como uma arrogância, né? Quem sou eu para declarar que Jesus é rei, né? Jesus agora precisa de uma declaração de que ele é rei. Eu aceitei Jesus nessa casa. Você pode ter essa leitura e você pode ter a outra. Olha, nós somos fiéis ao nosso Senhor, nós aceitamos a Jesus, só que num terreno de profunda idolatria. A gente logo troca Jesus por Nossa Senhora Aparecida, por Nossa Senhora de Guadalupe, por Nossa Senhora de Fátima. A gente no instantinho troca Jesus pelo discurso do pastor que pagou caro para ter esse grande ministério. A gente logo troca Jesus pelo Silas Malafaia, que está apontando as obras do atual presidente. A gente troca Jesus por qualquer coisa. Então, quando você canta Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, você está dizendo que você, como indivíduo, precisa parar de jogar Jesus fora em função dessas tradições, dessas benesses pessoais. Até porque Jesus disse, quando a gente passa a crer nele, a gente precisa renunciar à nossa própria existência, porque ele falou, olha, quem ama sua vida perde. Quem, contudo, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E perder a vida por causa de Jesus pode significar tantas coisas. Pode significar você ter de se submeter a um poder tirano, porque o seu Senhor está para além disso, né? E se submeter a um regime tirano, na verdade, não a um rei. Se você vai ver, por exemplo, o próprio profeta Daniel, ele passou por um regime tirano. Muito provavelmente, o profeta Daniel teve os seus testículos castrados, né? Teve os seus testículos cortados, porque ele estava entre a elite de Israel que teve que ser levada para a Babilônia. E a ordem da Babilônia era que se castrasse esses meninos para que eles não se tornassem ditadores, ficassem efeminados. Possivelmente o profeta Daniel foi um desses. Mas olha só, ele teve que se submeter a esse sistema, mas ele não se submeteu ao rei naquilo que era mais íntimo e ao mesmo tempo espiritual. Ele não adorou aquele decreto de 30 dias. 30 dias não se pode adorar nenhuma divindade que seja o rei. Ele faz o contrário, ele abre as portas e janelas da casa dele e passa a adorar a Deus, dizendo o seguinte: eu sei quem é o meu Senhor. Este Senhor aí teve o poder de tirar os meus testículos, mas o meu Senhor é o que tem o poder sobre a minha vida. Que é quando você fica nesse limbo, né? De obedecer a Deus mais do que aos homens e às vezes desobedecer aos homens para continuar obedecendo a Deus. A igreja perdeu essa visão. Quando a igreja perde essa visão, a gente vai virando igreja do anticristo. A gente vai virando igreja do engano, vai virando igreja da conveniência, da loucura, da corrupção, desde que no púlpito e no culto à noite se fale o nome de Deus, né? Foi assim com esse governo que está saindo agora, foi assim no nazismo, foi assim no fascismo, foi assim em todo o arquétipo do Apocalipse que esteja envolvido: a besta, o dragão, a besta e o falso profeta, né, que são 666. Que são
os três grandes desejos humanos, né? O diabo é a grande realização da humanidade e ele sabe disso. Nas nossas relações mais íntimas, a gente descobre que o ser humano gosta do diabo. Das nossas relações mais íntimas, das nossas postagens mais engraçadas, quando a gente acha que no inferno tem uma grande balada que a gente está querendo ir para lá. É o dragão desejado. A gente gosta de um governo que se imponha, enquanto eles ficavam acusando que a China queria mandar no mundo, que tem um poder único tramando, né? Como é que eles chamam? Né? Tem o Sal, tem os Illuminati, sempre tem alguém querendo se impor. E quem dizia isso é que estava querendo se impor por aqui. Com aquele discurso, a Amazônia é nossa significa a Amazônia é minha, dos meus amigos, dos meus delegados que estavam fazendo negócios escusos. Eram eles que estavam querendo dominar aqui. Mas por que isso dá certo? Por que isso pegou quase 50% da votação? Porque o anticristo, ele é o desejado das nações. Ele é o desejado das nações. E o seu falso profeta, que é o culto que parece o culto de Nicolas Ferreira, né? Olha, se você se calar agora, eles vão te calar depois. Prega o evangelho agora para você não ficar sendo preso depois. Aí começa a misturar o evangelho com medidas politiqueiras, com ideologias, e para manter isso você tem que ficar falando muito mal e muita mentira do outro, né? Igual vi um pastor de uma igreja batista no sul do país, né, falando isso, que os nordestinos não vão poder mais, não vão receber a oferta deles, nem empregos deles, e que Deus não tem nenhum compromisso com a esquerda. Quando a palavra de Deus eterna vai mostrando isso, né, para desmascarar esse falso profeta, que é o terceiro meia da besta, né? Que se de um lado você tem na palavra de Deus aquele texto que vai dizer: o coração do sábio se inclina para a direita e do insensato para a esquerda, que é uma sabedoria. O que é sabedoria? É só uma reprodução de uma tradição. Quando eu abordo esse tema na sala de aula, eu falo com os meninos: pois é, gente, alguém aqui é evangélico? Aí eles levantam lá, sempre a maioria. Vocês já ouviram falar nas escrituras que Jesus, depois que ressuscitou e foi para a glória, ele passou a se assentar à direita do Pai? Então quer dizer agora que o Pai virou demônio porque o Pai está à esquerda de Jesus. Como é que vocês me explicam essa fórmula? Aí você já desperta um certo desconforto, e aí quando eu vejo que o terreno está preparado, eu vou em cima, porque eu falo: olha, Jesus foi crucificado, não é que ele era de partido de esquerda, não, mas ele estava à esquerda da realidade daqueles tempos, né? E Jesus ressuscitado, porque você tem um provérbio dito por um salmo que vai dizer isso, que o coração do insensato se inclina para a esquerda, que é até uma disfarçatez, se for pensar que o nosso coração está inclinado para a esquerda mesmo. O coração do mais sábio está inclinado para a esquerda, que é o lado para o qual o nosso coração se inclina, né? Ele estava ali só repetindo a tradição. Mas se você tem um versículo escrito assim por um sábio humano, você tem versículos ditos por Deus em pessoa, glorificado a João, dizendo à igreja de Éfeso: diga à minha igreja que eu tenho contra ela uma coisa: ela ficou muito à direita. Não sei se você sabe, né? O próprio termo direita vem de direto, reto, correto, que é algo que não faz curva, que está exato, que não pode ser contestado. Aí Jesus está assim: vocês ficaram tão à direita, tão corretos, que vocês não fazem mais as curvas da misericórdia, e por isso eu vou apagar a lâmpada de vocês. Aí eu falo com os alunos, né? Então, se na Bíblia tem um texto de um sábio falando que o coração do insensato é que se inclina para a esquerda, na Bíblia tem Jesus falando que ele vai punir uma igreja porque ela ficou muito à direita e ele não gostou disso. E ela ficou tão correta que ficou mais correta do que ele. Porque Jesus foi crucificado porque ele não era visto como alguém tão correto assim, né? Eu nunca vou esquecer das palavras de um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu acho que foi Oração, o Refúgio da Alma, ou foi Dinheiro, Sexo e Poder, do Richard J. Fox. Quando ele vai falar assim: quando você se flagra, se percebe que você nunca foi expulso de lugar nenhum, que você nunca foi punido por nada, que você tem uma imagem perfeita, saiba que você está melhor do que Jesus, ou seja, saiba que você está condenado.
Porque quando você se flagra melhor do que Jesus, a sua ruína é certa. Porque nem Deus, quando se fez homem, escapou do mau julgamento das pessoas. Você está saindo dessa vida incólume. Ah, eu nunca fui julgado por nada. Eu nunca respondi por isso. Pois é, Jesus respondeu. Foi penalizado. Morreu e ainda saiu como marginal embusteiro. Porque Jesus, ele está assentado à direita de Deus Pai. Como as nossas tradições gostam de ver. É o ícone que a gente gosta de ver. É Jesus com autoridade assentado à direita de Deus Pai. Mas, na verdade, mesmo sentado à direita de Deus Pai, ele é o Deus de toda misericórdia, que direita nenhuma suporta. A direita ela é correta demais para suportar a misericórdia. Daí a expressão, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. Você está tão correto, direto e à direita, que vocês perderam a humanidade. Então, se o provérbio fala que o coração do insensato se inclina para a esquerda, Jesus vai dizer, o coração não é nem do sábio, o coração do nascido de novo. Ele vai se inclinar. Ele vai se inclinar porque ele vai saber dialogar com o que está aqui, com o que está ali. Porque a gente não pode abandonar o primeiro amor. Que é você olhar para todos os lados e saber, eu não estou relativizando nada, estou olhando para todos os lados, porque o meu olhar é o olhar do absoluto, do amor que Deus é. A única coisa que é absoluta em Deus é que Ele é amor. E Ele ser amor, Ele está olhando para todos os lados, Ele se inclina para a esquerda, Ele se inclina para a direita. Ele é o amor que cobre multidão de pecados. E aí, quem não gosta de fazer isso, já está perdendo o primeiro amor. Então, quando você está cheio do primeiro amor, e o primeiro amor não é a primeira coisa que a gente deveria fazer. O primeiro amor é de princípio, é de arqué, né? De arquétipo. Todos os meus atos são entumecidos de primeiro amor. Todos os meus atos são a reprodução do amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus num átomo, eu vejo o amor de Deus num animal, eu vejo o amor de Deus nas pessoas. E aí, eu nunca vou ouvir de Deus que Ele vai ter que apagar a minha lâmpada da terra. E Ele apagou, né? A igreja de Éfeso deixou de existir. Porque elas não abandonaram o abandono do primeiro amor. Elas continuaram abandonando o primeiro amor. E aí a primeira coisa que você faz quando você abandona o primeiro amor, que é o amor de Deus, que nos constrange, você fica amando ideologias. Você fica amando mentiras. Você fica de luto porque um corrupto perdeu a corrupção, ou melhor, a eleição. Né? Você fica doente porque Deus te deu um livramento. Você fica como Israel diante de Saul. Deus disse, eu já escolhi para mim, ó, eu achei a Davi. E o povo, que Davi o quê, senhor? Saul que faz as nossas guerras, um homem bom, um homem legal, Saul todo corrompido, mas o povo amava Saul. A gente fica como muitos judeus aqui desse texto que a gente acabou de ler, que não quiseram voltar com Sesbazar para reconstruir o templo a partir da ordem do rei Ciro. Eles estavam bem demais lá na Síria, na Babilônia, na Pérsia, na Média, na Grécia, que construir o templo o quê? E aí, se é para a gente ser reto, direto, correto e às vezes até taxado de chato, imbecil, que o meu foco seja o Senhor que me deu a ordem. Esse é o primeiro amor. Quando eu sou acusado de ser muito correto, padronizado, vem e fala, professor, você é um professor, você é um esquerda que parece de direita, eu falo, é porque eu sou um cara criterioso. Porque eu tenho um olhar reto. Qual que é o meu olhar reto? É a palavra de Deus. Onde é que Deus falou? Eu estou interessado no que Deus falou, eu estou interessado na direção que Deus me deu, eu estou interessado naquilo que Deus me orientou. Esse é o meu olhar reto. E o que Deus me orientou envolve isso. Vamos nos encurvar? Vamos buscar? Vamos nos humilhar? Vamos agradecer pelo livramento? Vamos ser simples, mesmo que a gente pareça ridículo? Quer coisa mais ridícula do que Deus aqui tentando estar no nosso meio, apesar de todas as nossas distrações? Por que não seria eu um simples diante da presença dele na minha vida? Então, se há alguma retidão que a gente tem de ter, é o que o próprio livro de Provérbios diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente inverte, né? Não, primeiro eu vou ficar esperto para depois eu dar um jeito de temer ao Senhor.
sem temor ao Senhor, a sua sabedoria não passa de espertalice de extrema-direita que queria tomar conta desse país. Né? Com muita eficiência, ou com aparência de eficiência e nenhuma piedade. Então que a gente fique com este exemplo de que a gente pode receber as benesses de uma autoridade, mas sem a gente vender a nossa graça, a graça que o Senhor nos deu, a salvação que o Senhor nos deu. E é isso, gente. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu, que ainda não está sendo interpretado como tal, dado o grande nível de cegueira. E é claro, a gente não vai ficar aqui promovendo político nenhum, não. O que a gente precisa promover é o reino de Deus e a sua justiça. E é claro, assim como Israel festejava quando um rei mau, mesmo colocado por Deus, se ia, a gente precisa festejar o livramento que o Senhor nos deu, que foi buscado, né? Joelho no chão. Ele ouviu o nosso clamor. Não quer dizer que a terra se tornou um paraíso, mas quer dizer que fomos livrados de algo que estava sendo domesticado pelo povo de Deus. Esse é o livramento. É que Deus nos deu um tempinho contra os corações teimosos que ainda estão diante dele, clamando, grunhindo, gemendo e promovendo a mentira para ver se conseguem aquilo que entendem que perderam. Né? Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!